Fala galera, Argon aqui trazendo pra vocês o time de valorização aí pra rodada 10 aí do Cartola. E na rodada passada, galera, o time de valorização aí fechou a rodada com 78,38 pontos e valorizamos aí quase 4 cartoletas, que já ajudam um pouco aí, somando aí um patrimônio de 142 cartoletas. Ainda não é a mesma coisa como o nosso antigo time de valorização, que nós perdemos o contato não perdemos a conta, né? Então, vamos aí na busca aí de melhorar aqui com esse novo time, já que não temos mais o outro time. Conseguimos valorizar legalzinho até, então vamos aqui focando aqui em valorização aí nessa próxima rodada aí, a rodada 10 aí do Cartola. Vamos aqui para o nosso time aqui para a rodada 10, galera. Já tá aqui escalado o nosso time. Tive que poupar algumas cartoletas em algumas posições, mas vamos lá. Time de valorização aí. No gol, galera. Optei aí por fazer aqui um antinegativo novamente, né? Apesar de ter 142 cartoletas aqui no. Tivemos que. Não podemos escalar todos os jogadores, então vamos lá. Pedro Morisco aí, que tá lesionado, vai fazer a estratégia do antinegativo. E o goleiro aí, de verdade, vai ser o Rossi, galera. Quem tiver aí também com o Everton, que é um pouquinho mais barato, não tiver tanta cartoleta, o Everton também é válido, viu? O Everton precisa de 1.7 aí para começar a valorizar. Opa, não, desculpa, galera, tô olhando aqui errado. O Everton precisa de pouquinho também. O Everton precisa de 2 pontos para começar a valorizar. E o Rossi, galera, o Rossi precisa de 2.1, a diferença de 0,1 de diferença aí para começar a valorizar. Então, qualquer um dos dois aí é válido. O Everton, por ser um pouquinho mais barato, talvez seja o goleiro até mais escalado. Porém, aí vou dar um voto de confiança aí no Rossi aí para valorizar nessa rodada. Na nossa dupla de zaga, eu tô com o Léo Ortiz, galera, que é um pouco mais barato do que o Léo Pereira. O Léo Pereira aí também é válido para valorizar nessa rodada, só que o Léo Ortiz precisa de um pouquinho menos aí para valorizar nessa rodada. Quem tiver com o Léo Pereira precisa de 4.8 aí para começar a valorizar. E o Léo Ortiz aí precisa de 3.1, é uma diferença um pouco maior. O Léo Ortiz eu vejo como um custo-benefício um pouco melhor, por precisar de menos e ser um pouco mais barato aí, já que as cartoletas tá complicado aí para escalar. A nossa segunda lateral aí, estamos aí com o Noriega do Grêmio, galera. O Noriega precisa de 2.2 para começar a valorizar, mas vale muito aí também o Vieri do Grêmio, que é o mais baratinho, tem o potencial aí de segurar o SG nessa rodada. E o Vieri, galera, precisa de 1.7 aí para começar a valorizar. Aqui na nossa reserva. Não, primeiro vamos para os nossos laterais. Nas laterais aí eu optei pelo Varela, que está um pouco barato, né? Um valor acessível para escalar. Ele já precisa de um valor um pouco elevado aí para começar a valorizar, precisa de 6 pontos para começar a valorizar. Porém, o Flamengo aí tem um confronto favorável. Torcer aí para segurar o SG e quem sabe aí fazer o Varela nos entregar alguma assistência ou alguns desarmes. Na outra lateral aí nós estamos com o Lucas Ramon aí do São Paulo, galera. Um confronto um pouco mais complicado para a rodada, porém São Paulo joga em casa e o Lucas Ramon, para quem conhece aí, é um monstro aí nos desarmes, pontua muito bem, tem média básica muito alta e o Lucas Ramon aí precisa de 5.4 aí para começar a valorizar. No banco de reservas aqui eu coloquei o Ayrton Lucas do Flamengo, que precisa de 4 cartoletas aí para começar a valorizar. Certo, galera? Esse aqui. Agora vamos avançando aqui pro meio de campo, galera. No meio de campo, eu já pesei um pouco aqui nas cartoletas, né? Precisamos, contando um pouco com pontuação, né? E para valorizar. Vamos lá. Arrascaeta dispensa comentários, porém precisa de 7.3 aí para começar a valorizar nessa rodada. E também estamos aqui com o Arias, galera. O Arias também é muito regular, precisa de um valor um pouco elevado também, 6.1. Porém, sabemos da regularidade do Arias. Apesar do Palmeiras jogar fora de casa, o Arias tem potencial aí na média básica. E já o nosso terceiro meio-campo, aí estamos com o Lucas Paquetá aí, precisando de 3 pontos aí para começar a valorizar. E no meio de campo aqui o nosso banco de reserva, para quem não tem tanta cartoleta para investir aqui no meio de campo, o William do Grêmio é muito válido aí para a rodada, precisando apenas de 1.1 para começar a valorizar, viu, galera? Agora sim, vamos para o nosso ataque, galera. No ataque, muita gente está escalando aí o Carlos Vinícius, porém o Carlos Vinícius precisa de 9.9 aí para começar a valorizar, arredondando aí 10 pontos aí. É um jogo bem possível para acontecer essa pontuação aí, porém não vou arriscar muito, porque todas as vezes que eu escalo aí o
O Carlos Vinícius aí acaba dando ruim aí, ele não pontua bem. Então, quem sabe aí, dessa vez que eu não vou escalar, a galera escala ele e ele vai bem, né? O nosso primeiro atacante aí vai ser o Pedro, galera. O Pedro do Flamengo tem um confronto bem favorável também. Ele precisa de 3.3 aí para começar a valorizar, então acho ele uma ótima pra rodada. Aí eu tô com aqui o Andrés Gomes, galera, do Vasco, que ele é muito regular, é um pouco mais barato, precisa de 8.3 para começar a valorizar, um valor bem elevado, porém a média básica que ele tem é insana, galera. Então, Andrés Gomes aí vai ser o meu atacante aí para essa rodada, mesmo precisando de bastante pontos, a regularidade dele é tão boa que vale a pena até botar de capitão, que é o caso aqui. E para fechar o trio de ataque aqui, eu tô com Yuri Alberto, galera. O Yuri Alberto aí precisa de 2.8 aí para começar a valorizar. Então, optei, acho que é um nome bem interessante para a rodada. O Corinthians joga em casa contra o Internacional, um Inter que vem levando gol em todos os jogos, e o Yuri costuma sempre fazer gols no Internacional, então acho um nome bem interessante aí para essa rodada. Certo, galera? O nosso reserva de luxo vai ser o Samuel Lino aí do Flamengo, também precisa de pouquinho aí para começar a valorizar. O Samuel Lino precisa de 2.5 aí para começar a valorizar, então acho um nome bem interessante aí para essa rodada. O capitão do nosso time aí vai ser o Andrés Gomes, aí apostando aí na regularidade dele, mas outros nomes aí também vale muito como capitão, o Pedro, o próprio Arrascaeta, o Arias também, né, pela regularidade, né, Samuel Lino, eu acho um nome interessante quem tiver ele de titular, e quem tiver aí com Carlos Vinícius também é uma boa para ser capitão na rodada. E o técnico aqui, galera, para nós da nossa rodada aí vai ser o Luiz Castro aí do Grêmio, galera. O Luiz Castro precisa de 3.7 para começar a valorizar, mas quem tiver com o Leonardo Jardim do Flamengo, eu também acho que é uma boa, precisa de 3.9 aí para começar a valorizar. Certo, galera? Esse aqui é o time de valorização da rodada 10. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações aí para não perder nenhum vídeo aqui do canal. É isso aí então, galera. Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui!